Vamos lá, nós estamos numa série e hoje eu quero falar um pouquinho para a gente conversar alguns minutos aqui sobre vencendo o gigante da inveja. Quando a Bíblia vai falar todos os temas que você imagine, está na Bíblia. Todo tipo de assunto, a Bíblia ela dá respaldo para a gente que é cristão, para a gente que ama a Deus, a gente encontra respaldo da palavra de Deus em todas as áreas. Só que tem algumas áreas que a palavra de Deus vai dando algum tipo de ênfase em algumas coisas. A palavra de Deus dá muita ênfase no pecado, para a gente se afastar dele. Dá muita ênfase com a vida financeira, o mamon, para a gente tomar cuidado. Dá muita ênfase em algumas coisas, e a inveja também é algo que eu fui pesquisar na palavra de Deus, e eu vi que Deus dá muita ênfase para isso. A palavra de Deus dá muita ênfase. É porque tem alguma coisa por trás desse sentimento que às vezes está oculto, escondido, bem guardado, a gente não percebe, a gente não vê que a gente é invejoso e a gente não percebe às vezes que as pessoas sentem inveja da gente, de coisas que a gente está vivendo. Vamos então, coloque o teu cinto de segurança, porque nós vamos pegar firme hoje, vencendo a inveja. Eu quero começar com o texto que está lá me ajuda aí por gentileza, que está lá em Provérbios? Isso. Não, vou começar com a frase desse grande homem de Deus, chinês, já falecido. Ele faleceu 2 anos antes de eu nascer, em 1972. O Watchman Nee tem o Homem Espiritual, tem vários livros dele. Olha o que diz: invejar o chamado de outra pessoa pode destruir seu próprio chamado. Aí eu, parafraseando, troquei, porque o chamado eu troquei por sonho. Invejar o sonho de outra pessoa pode destruir o seu próprio sonho. Quando a gente inveja outras pessoas ou o sonho dos outros, a gente mesmo pode ser destruído pela própria inveja. E o que a palavra de Deus nos diz? Isso. O veneno da inveja. Sabia que existe um veneno por trás da inveja? O coração em paz dá vida ao corpo. Olha só. Mas a inveja vai apodrecer ou apodrece os ossos. Olha que texto forte está lá em Provérbios. Por quê? Porque ela começa do meu interior e ela vai se revelar, e talvez muitas vezes nem se revela, porque as pessoas não percebem às vezes que são invejosos. É um gigante perigoso, entenda isso. A inveja, e é um veneno que às vezes é solto ou destilado aos poucos, e às vezes vem através das palavras e a gente nem percebe. É uma palavra de inveja aqui, uma coisa ali, a gente não vai percebendo. Não faz barulho, não pensa que ela chega fazendo que nem o pastor João chegou aqui, pulando e dançando. Não, a inveja ela vai chegando bem quietinha, ela não é de fazer barulho, ela não quer chamar atenção, porque ela quer liberar o veneno dela, que é um veneno mortal, fatal, aos poucos. Não gosta de aparecer, não gosta de se expor. A pessoa que é invejosa, ela não quer ficar se expondo, porque senão ela vai ser taxada. Você é invejoso, você tem inveja do outro. Então, ela vai de uma forma sutil e sorrateiramente, isso aí, quase isso, vocês sabem o que é. Para contaminar, para invadir o nosso coração e para nos destruir. E é um veneno realmente. E esse veneno muitas vezes está sendo liberado e começa dentro das nossas casas. O veneno da inveja, ele começa a ser gerado dentro do nosso coração. A palavra de Deus vai dizer: mas a inveja apodrece os ossos, age como um veneno letal, é silencioso e sutil, abate suas vítimas. Olha só, destrói a alma, destrói os sentimentos e destrói o quê? Pensamentos. Olha como a inveja vai agir. Ela vai abater a minha alma. Porque está abatida a minha alma, ela abate a minha alma, ela abate os meus sentimentos, mas ela também vai abater o quê? Os meus pensamentos. Mas a inveja vai apodrecer os ossos. A inveja vai corroer o coração. A inveja, ela tem esse poder de corroer o nosso coração. E muitas vezes o nosso coração está adoentado, está cheio de inveja. E a gente não percebe na nossa caminhada, que o coração vai dando sinais. Quem já teve um infarto? Agora eu fico lendo sobre esse negócio, porque agora eu fiz 50, eu quero fazer um monte de exame. Agora esse mês, vou lá fazer uma bateria no cardiologista. Qualquer coisa eu já vou para o Google, né? Isso é um perigo, a gente já quer saber qual é o sinal. Então, a inveja vai correndo o coração. Qual é o problema? Às vezes a gente não percebe, a gente fica com dor.
Tivemos um caso aqui na igreja, uma pessoa conhecida na igreja, que passou e foi ficando com dor. Agora, recente, não vou dizer o nome, mas é uma pessoa que a gente conhece muito bem. Então, o coração vai dando sinais, a inveja, então, vai corroendo o coração, o infarto vai dando sinais. E aí vai para a internet e diz assim, 1 mês antes de você ter um infarto, acontece tal coisa. 15 dias antes, eu falei, meu Deus do céu, não tem nada disso, glória a Deus, vou no cardiologista. Eu não ia ir, mas marquei por medo agora, né? Então, a inveja corrói o coração. O que tem corroído o teu coração? Quando você pensa no teu coração agora, não como um AVC, mas como algo que está lá dentro, que também faz tão mal quanto um AVC. O que tem corroído o teu coração? Quando você olha para a tua vida, você olha para a tua casa, o que tem corroído o teu coração? Definição de inveja. Palavra que vem do latim, invidere, olhar com os olhos maus. Diga, olhar com os olhos maus. Isso é inveja. Quando o nosso olhar, ou quando os nossos olhos começam a cobiçar, e a gente sabe que a cobiça vai ser um sinônimo da inveja, e o texto vai ter vários textos da palavra de Deus que vai dizer sobre isso. Olhar com olhos maus, invejar é desejar para si a posição, é desejar o bem, é desejar a família, é desejar o ministério da outra pessoa, é desejar aquilo que a pessoa está fazendo. Ou seja, eu não construí nada, mas eu quero ter o lugar daquela pessoa. Eu não fiz nada para merecer, eu não me esforcei, mas eu quero e desejo, e eu ambiciono no meu coração ocupar um lugar que eu nunca me preparei ou que eu nunca busquei, a não ser através da inveja. Olha como o invejoso lida. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram, não é isso? Chorem com os que... Olha o que o invejoso faz. O invejoso faz o contrário. Ele se alegra com o sofrimento. Preste atenção. O invejoso, ele vai se alegrar com o sofrimento do outro e sofre com a alegria dele. O texto está dizendo que a gente tem que se alegrar com aqueles que estão felizes, celebrar com aqueles que celebram as suas vitórias. E o invejoso, ele vai na contramão. Porque quando o outro está celebrando, ele está se mordendo. Já viu alguém morder o lábio? Você já mordeu os teus lábios? De raiva? Ou de inveja? O invejoso vai no caminho contrário. Enquanto você está celebrando, ele está sofrendo. E quando o outro está sofrendo, ele vai no caminho contrário. Ele fica feliz no sofrimento. E a Bíblia diz que isso não vem de Deus. A Bíblia vai dizer que a gente tem que chorar. Romanos está dizendo isso. Com aqueles que estão tristes. Mas nós temos que nos alegrar com aqueles que estão alegres. Sabe, é bom a gente olhar para dentro do nosso coração, porque daí a gente começa a identificar. Eu estou dando algumas dicas aqui, se você já teve esse problema. Eu acredito que ninguém tem, nem em casa, a gente não tem mais o problema da inveja. A gente já venceu esse gigante. Mas olhe, se você fica feliz quando o outro te conta uma bênção. Já viu, você chegou empolgado? Chega empolgado, André, para contar a bênção. Olha, consegui tal bênção e não sei o quê. E a outra pessoa começa animada com você, mas daí você começa a contar o que está acontecendo na tua vida, o que Deus está fazendo. Ela vai mudando o semblante, ela vai se entristecendo, você está contando uma grande vitória, você está contando algo que Deus fez extraordinariamente na tua vida, e você vê que a pessoa, ela vai murchando, ela vai definhando na tua frente, é um sinal que ela é invejosa. Tome cuidado. A fonte da inveja, pastor, de onde vem a inveja? Tem uma fonte? Lógico que tem. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou suas servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença, não pertence a você. O homem caiu no pecado de desejar algo que tinha sido proibido por Deus. Deus colocou uma proibição como uma proteção para o homem, mas ao ver o fruto, desejou. Olhou com o quê? Com os olhos. Os olhos de Eva, os olhos de Adão foram maus. Não foi isso que nós vimos lá atrás? Os olhos deles foram maus. O homem vai desejar algo que Deus botou um limite de proteção para ele, e ele vai lá e quebra o limite de proteção. O invejoso, ele vai quebrar os limites de proteção. Aliás, ele não tem nem limites, e nós vamos ver que o invejoso vai querer se rebelar. Em algum momento ele vai se rebelar. Nós vamos ver aqui exemplos bíblicos daqui a pouco de homens que estão na Bíblia, que sentiram inveja e se rebelaram contra a liderança, se rebelaram contra o povo, se rebelaram contra Deus, homens e mulheres.
Então, tome cuidado, o homem caiu nesse pecado de desejar algo que foi proibido. Pastor, onde que está essa fonte da inveja? Contudo, coloque o cinto de segurança, porque esse texto aí eu levei uma pancada, eu batia 200 por hora e demorei para juntar meus caquinhos em casa, quando eu estava preparando essa mensagem. Contudo, se vocês abrigam no coração a inveja amarga e a ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, que está entre aspas, que não é sabedoria, não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual. Ela é o quê? Diga, demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Olha o que Tiago está dizendo aqui. Timóteo vai dizer no capítulo 6 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele vai estar comparando aqui que a inveja é como você amar o dinheiro. Por quê? Porque ela é ambição, essa ambição vai te destruir, porque ela traz confusão e toda espécie de males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a inveja também há confusão, onde há confusão e também tem toda espécie de males. Olha o que a gente tem buscado, às vezes semeado na nossa vida. E às vezes semeado na vida das pessoas que a gente ama. Eu vou ousar dizer uma coisa aqui. Não existe ninguém aqui, dentro desse tempo, que está em casa, que em algum momento da vida não tenha sentido inveja de alguma coisa ou de alguém. Vou ousar dizer que é impossível a gente passar por essa vida aqui sem ter tido em algum momento. Eu não estou dizendo que a gente tem que nutrir isso no nosso coração. Eu estou dizendo que em algum momento da nossa vida nós já invejamos alguém, já invejamos alguma coisa, já invejamos uma posição. Em algum momento da vida nós já invejamos, porque eu já invejei outras coisas. E isso é algo que a gente tem que cuidar muito com o nosso coração. A inveja é a mãe das contendas. A inveja é a mãe das contendas, ou seja, das brigas, dessas coisas que estão acontecendo, dessas traições e outros pecados. Ela é a mãe desses pecados. Traições, brigas, rivalidades, contendas, divisões acontecem por causa de inveja. Dentro das casas. Eu não estou falando lá na sociedade, eu estou falando dentro das casas. Eu estou falando que isso pode acontecer dentro das igrejas de Jesus Cristo. Se a gente não tomar cuidado com o nosso coração e abrigar a inveja. O texto que nós lemos anterior diz que ela é demoníaca. É demoníaco. Atrai esse espírito maligno. A fonte da inveja vem daí, então ela é a mãe de todas as contendas. Evidência de uma pessoa invejosa. O invejoso tenta esconder sua inveja. Ele luta, ele tenta esconder. Nunca se contenta com pouco. Está lá em 1 Timóteo 6. Nunca se contenta com pouco. Sabe, a pessoa, pode prestar atenção, todo invejoso ele vai ser um murmurador. Ele vai estar sempre murmurando com alguma coisa. O invejoso ele vai ter uma característica, ele vai estar sempre reclamando. Mas por quê? Por que ele recebeu essa promoção? Por que a promoção não é minha? Por que eu não fui? Por que o pastor não olhou para mim? Por que ele está pregando e não eu? A gente olha ali essa equipe de louvor linda, cantando, adorando a Deus e nos levando para esse ambiente de adoração, construindo aqui um grande trono de adoração a Deus, e a gente olha e diz assim, por que eles estão cantando e eu não? Vocês me olham dançando, não tem inveja. Não precisa ter inveja quando eu estou dançando. Vocês dançam melhor do que eu. O pastor falou assim para mim, todos os vídeos da igreja que você aparece, está dançando. Eu falei, pois é, fazer o quê, né? Talvez, né? Talvez nós podemos criar um ministério de dança aí, eu vou ajudar. Deixa quieto isso daí. Vamos voltar aqui para a inveja. Olha a inveja, gente. Toma cuidado com a inveja. Estou falando, não fique me invejando. Vamos voltar para a inveja. Nunca se contenta com pouco. Promove discórdias, disputas e guerras entre as pessoas, até entre irmãos. Dentro de casa. Tiago 3 que nós lemos e Tiago 4. Vai dizer, Tiago 4, 1 e 2 diz assim, de onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas? E ele continua. Não vem das invejas, não vem desses desejos descontrolados, desenfreados de vocês. Aí ele continua no texto e diz assim, pedis e não recebeis porque pedem mal.
O invejoso, ele vai pedir mal, sabe por quê? Porque ele vai querer o que não é dele, ele quer o que é do outro. Então ele não se preocupa em construir uma jornada de fé para ele, mas ele quer a fé do outro. Eu quero a fé emprestada dele, do pastor, do vizinho, da vovó, do papai, da mamãe. Ele não se preocupa em construir algo. Tome cuidado com as pessoas que estão do nosso lado, do teu lado. Às vezes as pessoas estão destilando o veneno da inveja, e ele vai entrando aos poucos na tua corrente sanguínea, e você não vai prestando atenção, só que ele tem um endereço certo. Quando ele entra na nossa corrente sanguínea, ele vai para o nosso coração. A inveja, ele tem um caminho, e ela vai diretamente atacar o nosso coração. É algo sério. A Bíblia gasta tempo aqui, são vários versículos que vão falar sobre cuidado com a inveja. Não cobice aquilo que não é teu, tome cuidado, não vá por esse caminho. É uma sabedoria humana, é terrena, é demoníaca. É algo que às vezes a gente não percebe. Eu já conversei com pessoas que elas não percebiam que elas eram invejosas. Daí você fala, meu irmão, por que você está falando isso? Não, pastor, nada. Está me parecendo inveja. Não, pastor, eu invejoso? Não, pastor, não, o senhor não me conhece, não. Mas os sinais, as evidências do que você está demonstrando que você está sentindo inveja. É algo bem sutil. É algo que às vezes quase não é perceptível. Se a gente estiver com os nossos olhos apenas humanos, não tiver os nossos olhos espirituais, não buscar discernimento de Deus, quer dizer que a gente às vezes nem percebe. A gente não percebe que a pessoa está tendo inveja da gente. Pior, a gente não percebe que a gente tem inveja do outro. Tome cuidado. Evidências de uma pessoa invejosa. Vamos continuar. Exemplos bíblicos, então, vamos para a Bíblia. O que a Bíblia fala? Além de falar versículos de inveja, vamos ver o que fala. Corá, ou Coré, em outras traduções, filho de Izar. Eles se insurgiram contra quem? Se levantaram contra quem? Contra Moisés. Com eles não estavam sozinhos. Olha a rebelião acontecendo aqui, olha o que a inveja faz. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem desconhecidos, é isso que a Bíblia está dizendo? Não, pessoas que tinham influência sobre o povo, porque eles eram bem conhecidos na comunidade, o que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se juntaram contra Moisés e contra quem? Por causa de uma inveja. Era eu que devia liderar. É Coré, Datã e Abirão, não é? Três. Esses 3 homens que se rebelam contra a autoridade de Deus através da vida de Moisés, eles conseguem contaminar quantas pessoas a mais? Quantos líderes? 250. 3 homens que deixaram a inveja entrar na corrente sanguínea e ir direto para o coração. Coré era levita, ministrava e cuidava do serviço no tabernáculo, tinha inveja da liderança de Moisés. Foi isso que aconteceu, foi dominado pela inveja e pereceu com ele os seus sonhos e aspirações. Cuidado com a inveja na igreja. Sabe como é que termina a vida dele? Dos 3? Vocês sabem como é que termina? Um buraco se abre e suga eles com tudo que eles tinham, família, tudo, não sobra nada para contar a história. Aonde a gente vê isso? Josué também tem um capítulo que fala sobre isso. De um homem de Deus, Acã, acontece a mesma coisa, não se fala mais em Acã, porque ele cobiçou, invejou uma capa, uma cunha, uma taça, que Deus disse, não pega nada. E a mesma coisa que aconteceu com Coré, aconteceu também com Acã. Josué capítulo 7. Existe às vezes inveja dentro da igreja. Às vezes existe inveja na liderança de célula. Por que ele está liderando? Eu lidero melhor que ele. Isso é tão sério, gente, que logo quando eu fui ordenado pastor, vai fazer 10 anos, eu gosto de contar as minhas derrotas, para vocês entenderem como é que é o negócio. O pastor pregava, podia ser o pastor Lobo, qualquer pastor que pregasse, eu estava sentado ali, eu dizia, por que ele falou isso? Por que ele não falou isso? Eu queria melhorar a mensagem dos outros pastores. Isso é inveja, gente. Eu olhava para a mensagem dos outros e dizia, mas por que ele... Aí eu anotava. E a minha vontade era dizer, eu vou fazer melhor que ele. Isso é inveja, gente. Isso é doentio. Aí eu falei, Deus, eu não posso ficar fazendo isso aí, Deus. Isso aí é inveja. Deus falou assim, eu sei, mas você precisa se tratar. Eu falei, então me ajuda. Me trata, eu quero tirar isso do meu coração. Eu não quero ficar avaliando a mensagem do pastor.
Eu não quero avaliar a mensagem dos meus pastores. E aí eu ficava com uma lupa, procurando uma vírgula errada, procurando uma frase errada, procurando algo que estivesse uma pontuação errada, para que eu pudesse dizer assim, está vendo? Eu sabia que ele ia errar. Então, antes deles errar, eu já tinha errado muito antes deles. Mas Deus me tratou. E eu não estou falando de uma coisa, não estou falando dos outros, eu estou falando da minha vida. Cuidado com inveja na igreja. A gente tem que cuidar do nosso coração. A inveja fornece a lama que o fracasso atira contra o sucesso. John Knox, pastor escocês, de 1500, pastor escocês, pregou, fundou a igreja, pastoreou a igreja. Olha o que ele disse há mais de 500 anos atrás. A inveja fornece a lama que o fracasso atira contra o sucesso. Tem um monte de gente que não vai ficar feliz com você. Eu sempre falo para algumas pessoas, eu não conto os meus sonhos para todo mundo. Primeiro eu conto para Deus. Depois eu conto para minha esposa. Depois eu conto para os meus filhos. Porque tem coisas que as pessoas não vão entender. Ah, pastor, você não confia nas pessoas? Não é questão de confiar. A questão é que primeiro eu levo para Deus alinhar o meu coração. Depois eu tenho que falar para a minha família, para que Deus alinhe o coração deles também, com aquilo que Deus está alinhando no meu coração. E aí sim eu posso conversar com pessoas que podem me dar um conselho de sabedoria. Mas é muito sutil. E quando a gente percebe, a inveja está dominando a gente. Inveja dentro de casa, olha o que acontece. O pastor pregou agora 3 meses praticamente, só falando de Jesus nas casas. Tem casas que não são saudáveis. Tem casas que o ambiente não é saudável porque é um ambiente de inveja. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Aqui está falando de quem? De José. Gênesis 37, vai falar da história de José. José vai contar o sonho dele para os irmãos dele e para o pai dele. O pai dele fica refletindo e os irmãos, lá vem o sonhador. Vamos dar um jeitinho nesse sonhador, ele está achando que nós vamos nos prostrar diante dele, que ele vai governar, que ele vai estar acima de nós. Lá vem aquele sonhador, diziam os outros, e agora? Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Está vendo aqui? Ele foi contar o sonho deles para os irmãos. O que aconteceu? A inveja já estava no coração dos irmãos. Sabe o que os irmãos queriam? Não matar apenas o sonho. Os irmãos queriam matar a fonte do sonho. Vamos matar o sonhador. Não é acabar com o sonho, vamos acabar com a fonte do sonho. Só que eles não sabiam que a fonte do sonho de José não era de José. A fonte do sonho dele era o próprio Deus que dava esses sonhos para ele, porque Deus já estava lá na frente na história. Deus não estava mais preso naquele momento que José vivia, mas Deus já estava lá no Egito, olhando toda a situação que aquele povo ia enfrentar. Gênesis 37, desintegração acontece dentro de casa, Caim e Abel. O pastor cita aqui, os pastores citam. O que acontece? Caim se levanta contra o seu irmão Abel, a cabo de dias, por causa da oferta. Um é por causa da inveja, por causa do sonho. O outro é por causa da oferta. A oferta dele é melhor que a minha. O que eu estou entregando para Deus é melhor que você. Eu estou entregando a minha própria vida, então eu sou melhor que você. Eu preciso de um lugar de honra na frente de todo mundo. Um vai lá e tem sonho, o outro vai entregar e vai acabar com a vida do irmão por causa da oferta. O outro sai, os dois já saem brigando. Já sai esses tapas. Esaú e Jacó já saem no tapa. Já começa bem. Agarrado no calcanhar. É assim. A mãe prefere um, o pai tem outra preferência. Gera a inveja e os ciúmes dentro de casa. A casa é um lugar de proteção. Eu não estou falando contra a casa, eu estou falando para você tomar cuidado para ver se essa serpente da inveja não se alojou dentro da tua casa. Porque se ela se alojou, você precisa mandá-la embora de dentro da tua casa. O irmão do pródigo, Lucas 15. Eu estou aqui te servindo há quantos anos? Ele nem chama o irmão de irmão, ele fala, esse teu filho que gastou. Ele estava preocupado com a herança, ele estava preocupado com o dinheiro do pai. Ele não estava preocupado com a integridade do irmão, porque ele nem chama de irmão, ele fala, esse teu filho
que gastou a nossa fortuna, que gastou a metade do nosso dinheiro, ele volta e agora você pega o boi gordo, sabe aquela picanha uruguaia, Angus, aquela picanha, o senhor quer dar para ele agora, fazer uma festa, para esse cara que gastou tudo, ele não chama, ele não reconhece mais o irmão dele, ele risca o irmão dele. Olha o que a inveja é capaz de fazer a gente riscar pessoas, deletar pessoas, que caminham com a gente, inveja. E o pai vai lá e vai dizer, tudo o que eu tenho é teu, você não entendeu nada, tudo é teu, você pode pegar o que você quiser, mas a inveja já tinha, lembra o primeiro texto que nós lemos lá de Provérbios 14? Apodrece os ossos, o filho pródigo já estava com seus ossos apodrecidos, o pai festejando, fazendo uma grande festa, porque o filho que estava morto, ressuscitou e voltou para casa, e o irmão, em vez de estar do lado do pai, para celebrar a volta do irmão, ele está num canto. Olha onde estava o invejoso, estava separado, à parte. Eu não concordo com essa festa, eu não concordo com o caminho dele, eu não concordo com a expansão, eu não concordo com células, eu não concordo com o que a igreja estava, eu não concordo com essa pregação não, pastor. O invejoso está sempre costurando nos bastidores, ele é um murmurador. Famílias que caíram nas garras da inveja, são famílias bíblicas que caíram nas garras da inveja. A inveja entra pela porta da frente e expulsa o amor pela porta dos fundos. A inveja entra pela porta da frente e ela vai dar um cartão vermelho, ela vai empurrar para fora o amor, a compaixão, a graça, ela vai empurrando para fora das nossas vidas. Pode passar. Pastor, mas é aqui que nós temos que chegar. Como nós vamos vencer esse negócio? Já entendi, pastor. Já entendi, já estou dando uma olhada no meu coração aqui, já identifiquei algumas coisas, mas agora nós vamos empurrar esse negócio embora, nós vamos passar que nem um trator, tem uns tratores trabalhando aqui, hoje eu estava vendo eles escavando ali, gente, é mais ou menos assim, Deus vai escavar o nosso coração, e Ele vai arrancar todas essas ervas daninhas, vai arrancar essa inveja do nosso coração. Encare a inveja como um pecado gravíssimo, encare a inveja como ela tem que ser encarada, como um pecado. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5. Não se trata apenas de uma falha na personalidade. Não é uma falha de personalidade. Porque o texto lá atrás de Tiago diz que é uma obra demoníaca. Então não é falha. Ele é assim. Já viu? Eu me lembro de algumas coisas que eu tenho que falar para vocês. Quando eu era criança com a minha irmã, a minha mãe me dava, por exemplo, um chocolate para nós dividir. E eu comia rápido o meu pedaço, eu engolia, na verdade, comia não, eu vou falar a verdade, eu engolia. E eu ficava na volta da minha irmã, me dá um pedaço, me dá um pedaço, me dá um pedaço. A minha irmã, mas você já comeu? Não, mas me dá um pedaço, me dá um pedaço. Quem lembra daquele negócio da tal da Coca-Cola de domingo? Que você botava ali, você botava um copo do lado, só eu fiz isso, né? Você botava um copo do lado do outro, aí você olhava, cara, se desse uma gota a mais, meu cara, era briga no domingo, acabava com o almoço de família. Que só eu fiz isso, né? Quando a gente não misturava todos os refrigerantes. Quem fez isso aí, gente? Misturar todos os refrigerantes. Não se entregue. Na minha época não era Sprite. Tubaína, mas não era lá no Rio Grande do Sul, era... Tim, lembra? Provoque a sede até não aguentar mais. E mate ela com Tim. Era Tim, Guaraná e Pepsi. Aí a gente pegava, estava tudo em cima da mesa, sabe o que eu fazia? Eu botava Tim, eu botava Pepsi, botava Guaraná. Gente, não me pergunte que gosto tinha aquele negócio. Eu misturava todos os tipos de refrigerante. Eu queria provar de tudo, porque eu sentia aquilo no meu coração. Então é uma estratégia demoníaca para acabar com a sua vida, entenda isso. Não se trata de uma falha na personalidade, mas é uma estratégia demoníaca para acabar com a tua história, para acabar com a tua vida, para acabar com a tua família, para acabar com a tua paz. Segundo lugar, evite comparações. Aqui pega, né? Como pessoas gostam de se comparar. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si. Aqui é difícil. Considerar os outros melhores, superiores a nós é difícil. Todas as vezes que comparamos qualquer área da nossa vida com as outras pessoas, somos insensatos. Vamos usar essa palavra. Se você se compara com quem está melhor, você passa a ser dominado pelo desânimo e inveja. Você se deprime, mas se estiver melhor do que o outro, cuidado, para que a arrogância, prepotência e autossuficiência não dominem a sua vida. Se a gente se compara com quem tem menos que a gente vai se sentir bem. Nossa, ai, que bom que eu não sou, lembra? Fariseu?
Lembra do publicano orando? Que bom que eu não sou como esse miserável, que eu não sou como esse pecador, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo do endo, do cominho, eu dou o dízimo de tudo, eu venho aqui para orar 2 vezes na semana, e o outro lá, o publicano, estava ajoelhado, em Mateus 6, e batia no peito e disse, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, porque eu sou invejoso. E o outro cheio de orgulho, cheio de arrogância, batia no peito e dizia, eu sou melhor que você, eu sou melhor que você, eu sou melhor que você. Tome cuidado, ore pelas pessoas, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Pare de se comparar, ore pelas pessoas que te invejam, mas também pelas que você sente inveja. Ore e abençoe as pessoas que te invejam, se você sabe, mas se você sente inveja de alguém, ore também para Deus tirar isso do teu coração e faça essas pessoas prosperar. Pare de competir contra as pessoas. Deus está vendo o seu coração, não dá para esconder, gente. Deus, Ele vê o meu coração, Ele vê o teu coração. Por fim, busque viver em paz. Vamos voltar lá para Romanos, né? Tudo começou lá em Provérbios, não é Romanos. O coração em paz dá vida ao corpo. Paz no coração revela maturidade. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai revelar a minha maturidade. Ou não. Porque muitas vezes eu estou em guerra internamente, a minha guerra é contra mim mesmo. É sinal de saúde emocional e saúde espiritual. Se você consegue viver em paz com você, é sinal de saúde emocional, saúde espiritual. Pessoas em paz vivem melhor, amam mais, têm mais alegria e servem com leveza. Não é um peso servir, não é um peso estar na igreja, não é um peso liderar uma célula, é com leveza, é com alegria, porque eu faço isso para o meu Deus. Então, busque viver em paz. Pare de guerrear dentro da tua casa. Pare de guerrear contra as pessoas. Reconheça e confesse. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessar que sentimos inveja das outras pessoas. Aprenda a celebrar suas vitórias. Aprenda a celebrar, mas também celebre as vitórias das outras pessoas. Aprenda a celebrar as tuas vitórias, mas celebre também as vitórias das outras pessoas. Pastor, tem remédio? Lógico que tem. Tem remédio contra a inveja? Tem. A palavra de Deus não nos deixa sem saída. Nós só ficamos sem saída, nós só estamos dentro de fortaleza, nós ficamos em becos sem saída, sabe por quê? Quando nós decidimos ficar naquele lugar. Porque a palavra de Deus, ela aponta para nós um caminho, ela aponta para nós um destino, ela mostra para nós o que fazer, ela mostra para nós o que não fazer, mas a decisão sempre vai ser minha ou tua. Ou remédio contra a inveja, encare a inveja de frente, lembre-se, ela é um pecado, encare ela como um pecado. Se você sentiu ou sente inveja de alguém, de alguma coisa, encare isso como um pecado, encare de frente, evite comparações, pare de se comparar, pare de comparar o teu emprego com o emprego do outro, pare de comparar a tua promoção, pare de comparar o teu salário com o salário do outro, pare de comparar o teu ministério com o ministério do outro, pare de comparar os teus filhos com os filhos dos outros, pare de comparar as coisas, os bens que você tem ou que você não tem com os outros que têm. Ore por você e pelas outras pessoas, busque viver em paz consigo mesmo, reconheça e confesse. Pode passar. Cultive uma vida de gratidão. Sabe qual é o remédio contra a inveja? Diga gratidão. Diga agora com fé e esperança, gratidão. Gratidão é o melhor remédio que a gente vai ter contra a inveja. Por fim, reconheça os méritos dos outros. Pare de depreciar o que as outras pessoas fazem. Pare de depreciar as conquistas das outras pessoas. Pare de comparar. O pastor toda hora não, mas todas as nossas reuniões o pastor sempre fala, nós não somos melhores que as outras igrejas, nós não somos melhores que os outros pastores, nós não somos melhores do que ninguém. Nós não temos que nos comparar, confie em Deus. Ame as pessoas e celebre suas conquistas. O invejoso não tem paz, não consegue ser grato e se esquece de tudo que Deus já fez. O invejoso vive preso no sucesso das outras pessoas. E por fim, o último. A gratidão a Deus é o remédio do céu contra a inveja. Amém? Vamos nos colocar de pé. Essa palavra não é uma palavra para te acusar. É uma palavra para te trazer clareza no teu coração. Para te trazer entendimento.
Às vezes a gente sente inveja, já sentiu ou sentimos inveja. A questão não é se eu senti, ou se eu vou sentir, ou se eu estou sentindo inveja de alguém, ou de alguma família, ou de alguma coisa. Não é isso. É como eu lido com essa situação. É difícil às vezes reconhecer. É difícil a gente olhar para a nossa vida e se colocar no lugar de um invejoso, de alguém que está invejando algo. Às vezes é difícil de se colocar e ter no nosso coração uma palavra que agrada a Deus, que atrai a presença de Deus, que é gratidão. É ser grato a Deus por aquilo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, aquilo que Deus tem nos dado. Ser grato a Deus pelo emprego que você tem. Ser grato a Deus pela família que você tem. Ser grato a Deus pelas conquistas que você já alcançou. Ser grato a Deus até por aquilo que você ainda não alcançou. Seja grato, porque é o remédio que Deus dá do céu contra a inveja. É um coração grato, é um coração agradecido a Deus. Esse coração não vai ficar adoecido, os teus ossos não vão apodrecer, como o Provérbios falou, se você tiver um coração grato. Deus falou com você enquanto nós estivermos cantando. Quero convidar todos vocês, saiam do seu lugar, que nós queremos orar por vocês. Nós vamos levantar aqui um grande clamor. Pastor, eu não estou sentindo inveja, venha ser grato a Deus. Pastor, eu já tive inveja, venha confessar para Deus. Não é diante dos homens que você vai confessar, é diante de Deus. Enquanto nós estivermos cantando, sai do teu lugar, traga aqui a tua vida, traga a tua família. Se você está com a tua família, pegue na mão e venha para frente. Diga a Deus, eu quero romper com esse gigante que me prendeu, mas agora não vai mais me prender. Eu vou dar um passo de fé nessa noite. Diga para Deus, Deus, eu estou dando um passo de fé para romper com toda a inveja, todo esse cativeiro que entrou na minha vida, que sepultou os meus sonhos, que sepultou a minha alma, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Agradecidos a Deus, todos de olhos fechados. Se você está aqui nessa noite e você quer fazer uma aliança com Jesus, eu quero, pastor, entregar minha vida aos cuidados de Jesus para que Ele limpe meu coração de toda inveja, mas eu quero ter um relacionamento com Jesus. Só levante a tua mão que eu quero orar por você. Se você deseja fazer uma aliança, amém, Deus abençoe. Se você quer entregar a tua vida, amém, aos cuidados de Jesus, levante a tua mão que nós vamos orar. Um intercessor vai chegar e vai orar com você, um dos pastores, para que você tenha esse coração grato diante de Deus e conserte a tua vida. Se você ainda não foi batizado, esse é o lugar, você vai ser batizado aqui. Se você não tinha uma igreja, agora você tem uma igreja para congregar, para servir a Deus, para caminhar com Deus, porque Deus vai caminhar com você e nós também. Vamos orar. Venha lutar as tuas guerras. Você que está em casa, coloque aí no chat aí: é assim que eu luto as minhas guerras. Peça para Deus entrar na tua casa agora, meu irmão, e transformar essa tua vida também da mesma forma, que é a mesma unção que está neste lugar. Está chegando aí na tua casa, está soprando agora aí na tua casa. Libertação, restauração.
Eu quero chamar o pastor Lobo, ele vai estar orando aqui por nós. Ele vai estar nos conduzindo nessa oração de guerra, de batalha, para a gente sair daqui cheio do fogo do Senhor. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, hoje é dia de derrubar altares do ciúme, da inveja e do desejo de sonhar sonhos que não são os sonhos que o Senhor tem para a gente. Nós paramos de reparar nos outros para olhar para nós mesmos, e nós aqui damos um passo de confissão, dizendo para o Senhor, como teu filho ensinou, que os nossos olhos foram maus, que os nossos olhos buscaram aquilo que não nos pertence. Queremos confessar a cobiça, queremos confessar a ganância, queremos confessar a ambição tola, e nós sabemos que o Senhor tem muito mais para nos entregar, e é por isso que o nosso coração hoje arde de alegria e de gratidão, por tudo aquilo que o Senhor nos trouxe, pela maneira como o Senhor nos formou, a gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, e a esperança daquilo que o Senhor vai nos entregar amanhã. Pai, em nome de Jesus, nós expulsamos da nossa vida toda a podridão dos ossos, nós expulsamos da nossa vida toda a ingratidão, nós expulsamos da nossa vida toda a inveja que traz sofrimento, que traz dor, que traz medo, que traz agonia, todo espírito de inveja, nós rejeitamos essa noite, em nome de Jesus, mas abrimos as nossas mãos para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem de melhor, em nome de Jesus. Pai, nós essa noite confessamos aqui o sangue de Jesus, que purifica, que dá para a gente um coração branco como a neve, puro como a lã. Nós, em nome de Jesus, Pai, nós abrigamos no nosso coração a verdade da Tua Palavra, o Teu Espírito Santo, e colocamos um trono daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém, amém, amém.